pessoal, caros ouvintes, nós somos o Tributário ao Pé do Ouvido, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre o ICMS e as transferências de mercadorias entre estabelecimentos e vamos trazer a vocês um tema aqui relacionado à ação direta de constitucionalidade número 49. Bom, e também, claro, por óbvio, os reflexos aí dos demais recursos contidos no julgamento do próprio STF. Bom, antes de qualquer coisa, conclamo vocês a nos seguirem aí nas redes sociais, tanto os integrantes do podcast quanto o próprio podcast. Meu nome é Elvio Flávio de Freitas Leonardi, estou aqui hoje com outros 3 amigos, integrantes do podcast, o Bruno Sacani, Felipe e também o Carlos. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ADC 49 e suas implicações, bem como aí, os demais julgamentos do STF que trataram do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Bom, vou pedir aqui para o Felipe, já logo de cara, passando a bola para ele, não esquecendo antes que este tema foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, a Maristela, para que ele possa nos dizer um en passant sobre as questões que estão relacionadas ao tema de hoje e depois passo também a bola aos demais para que possam cumprimentar todos os nossos ouvintes. Vamos lá? Felipe, seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado. Olá, caros ouvintes. Esse problema do ICMS é mais um problema dentre aqueles que a gente já trata há algum tempo já, relacionado ao problema de distribuição de competência. O ICMS é um imposto com vocação 100% de ser federal. Mas lá na Constituição de 88, quando quiseram fortalecer os estados e os municípios, pegaram toda a tributação do consumo, deixaram uma parcela com a União, uma parcela com os estados, uma parcela com os municípios, e isso acaba advindo vários problemas que a gente já vem tratando ao longo dos episódios. E hoje a gente vai falar aí rapidamente dessa questão da problemática, da tributação, da transferência entre estabelecimentos, que inclusive é um problema que não haveria se a tributação fosse federal, que fique claro para ilustrar isso que eu estou dizendo. Essa questão, ela é, vamos dizer assim, uma contradição interna do próprio ICMS, porque é ele brigando com ele mesmo. Você tem aí um problema de materialidade do imposto contra a sistemática do imposto, contra a sistemática da não cumulatividade. Por quê? O ICMS tem lá, por sua materialidade, dentre todas elas, que mais importa para a gente aqui, que é a de realização de operações de circulação de mercadoria. Então você tem uma operação específica, de algo específico. Esse algo específico é mercadoria e que tem que pressupor uma operação de circulação. Então não é qualquer transferência de mercadoria que enseja a incidência do ICMS. Há a necessidade de ser uma transferência que desencadeia uma mudança de titularidade, que é isso que significa circulação, colocar um bem em circulação. Circular o bem é mudar a titularidade daquele bem. E quando é feita uma transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, por exemplo, entre matriz e filial, entre a indústria e um depósito, entre um depósito e um distribuidor, etc, etc, etc. Ou seja, a mercadoria está movimentando dentro dos estabelecimentos da mesma empresa, não está havendo uma mudança de titularidade, porque fica sempre ali, dentro daquele mesmo contexto empresarial. Então, pela materialidade do ICMS, não deveria haver essa incidência tributária. Se discute há muito tempo se pode haver ou não a incidência do ICMS nessas operações. E já há um entendimento aí há muitos anos, inclusive simulado no âmbito do STJ, que realmente as operações, é impróprio falar de circulação, mas as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não se sujeitam ao ICMS por não ter justamente esse efeito de circulação. E por que é um problema interno que eu mencionei há pouco? Porque isso ele traz uma repercussão direta na questão do princípio da não cumulatividade. Como vocês bem sabem, a gente já tratou em outros episódios também, o ICMS é um imposto não cumulativo, um imposto que incide sobre o valor agregado, que em cada operação de compra e venda, operação de circulação, o imposto pago na operação anterior gera crédito para o adquirente, que será compensado com os débitos das operações futuras de circulação, até que toda essa carga tributária seja empurrada lá para o consumidor final. Se essa operação de transferência de estabelecimentos ocorre dentro do mesmo estado, o efeito
da não cumulatividade vai ser zero, digamos assim. Por quê? Se você faz a transferência, né, caso você tribute aquela operação entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica dentro do estado, você vai pagar na saída, né, um valor X para aquele estado, o seu outro estabelecimento vai se creditar desse mesmo X e na hora que revender vai fazer a compensação desse crédito, matematicamente vai ficar no 0 a 0. Tá? Aquele estado não vai ter prejuízo nenhum. Então, digamos assim, tanto faz, tanto fez para o estado tirar aquela tributação quando a operação é interna, porque ele vai ter a mesma receita tributária naquelas operações, tá? Sem maiores problemas. A questão é quando a operação é interestadual, que é justamente o foco aqui hoje, né? Por quê? Existe um pacto implícito dentro do ICMS para que funcione o princípio da não cumulatividade, que nas operações interestaduais entre contribuintes do imposto, ou seja, dentro de uma cadeia de circulação, não para consumidor final, para que o imposto realmente ele seja não cumulativo, o imposto que é pago para um estado tem que ser reconhecido como crédito por outro estado. Ele não vai receber aquele dinheiro, mas obrigatoriamente ele tem que reconhecer aquele valor como crédito para que a tributação, né, seja realmente sobre o valor agregado, porque senão a gente teria uma cumulatividade residual se não existisse esse crédito. E quando se faz a transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, mas em estados diferentes, você, embora não haja essa questão da circulação, porque é o mesmo titular, você vai ter um problema da não cumulatividade. Por quê? Né? Não tendo tributação, regra geral, não há direito a crédito. Consequentemente, né, na hora da venda daquele produto lá no estado de destino, depois da transferência, ele vai acabar arrecadando um valor maior de imposto, aquele que ele realmente teria direito, pelo fato de não ter havido um crédito, né, nessa transferência entre estabelecimentos. Então a gente tem um problema. Ou você foge à materialidade do ICMS, e tributa uma operação onde não há circulação de mercadorias para preservar o princípio da não cumulatividade, ou você privilegia a materialidade do imposto, né, e não tributa essa operação, porque não tem circulação, mas você fere o princípio da não cumulatividade. Então essa é a discussão que chegou lá no Supremo Tribunal Federal, na ADC 49. Vocês já viram, né, que só pela apresentação do Felipe, a coisa é um pouquinho mais complexa do que a gente poderia imaginar até quando surgiu aí o tema para que a gente pudesse tratar do assunto hoje. Bem, vou passar aqui a palavra para os demais, né, para o Carlos e para o Bruno, para eles também fazerem as suas considerações iniciais, desejar aí um oi aí para a galera, né? Para quem está nos escutando aí durante o dia, um bom dia, uma boa tarde, ou aí à noite, né? Uma boa noite. Então, bora lá, Carlos, vamos falar com a galera aí. Muito bem, então, queridos ouvintes, olá para todos. Voltando a gravar aqui presencialmente, é uma grande emoção. Estou emocionado aqui ao lado do Elvio, do Bruno e do Felipe. Tudo bem com todo mundo aqui? O Felipe fez uma ótima introdução ali do problema da incidência do ICMS entre transferência de mercadoria, né, entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Primeiro eu vou fazer só uma parte. O Felipe, você falou que não seria um problema, né, se não fosse o ICMS estadual, se fosse federal. Na verdade, tem um problema. É porque nesses tributos sobre a atividade econômica comercial, né, que envolve ali bens e tal, sempre na criação do IPI e do ICMS pressupôs-se um princípio da autonomia do estabelecimento, que é um princípio contábil. E isso foi juridicizado. Então se pressupõe que cada estabelecimento é como se fosse uma persona, como se criasse uma outra ficção jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção e eu crio uma outra ficção jurídica, de segundo nível. O estabelecimento de cada pessoa jurídica é autônomo para fins de controle contábil, documental. E daí, isso se casa aquela ideia mais antiquada, né, para quem vai analisar hoje a regra de incidência do IPI e do ICMS, de que o fato gerador desses tributos seria a saída da mercadoria do estabelecimento, sem pensar no substrato negocial, aquele debate antigo, que parece que não faz sentido hoje. Então, se você casar as duas ideias, faria sentido, né, se você concorda com essas duas premissas, faria sentido falar que quando a mercadoria sai do estabelecimento de uma pessoa jurídica para um estabelecimento da mesma pessoa jurídica, incidiria, porque a mera saída é fato gerador, e elas são autônomas do ponto de vista do princípio da autonomia contábil, que virou jurídico, que é um princípio jurídico do IPI e do ICMS. Tanto é que tem debate sobre a incidência do IPI também, na movimentação entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Então veja que mesmo, esquecendo a questão, lógico, o problema no ICMS se torna mais grave, por quê? Por aquele ponto final que você mencionou. Tendo em vista a questão de creditamento entre os diferentes estados, a necessidade de divisão da arrecadação entre eles, a saída que o legislador encontrou foi utilizar a autonomia dos estabelecimentos, essa presunção, ficção. Inclusive o STJ já tratou disso há algum tempo, né? Falava e reconhecia inclusive legitimidade ativa
das filiais, ou da matriz para litigar em nome das filiais, não é? Exatamente. Então, assim, tem decisões do STJ, inclusive sobre o IPI. Então, tem esse debate também no IPI. Então, no ICMS se complica por causa desse creditamento entre os estados. É aí que pega. Tanto é porque vamos concordar que o Felipe matou a questão do ponto de vista do mérito. Antes de entrar na questão da modulação, da DC49, né, que é o problema atual, que a nossa ouvinte Maristela nos sugeriu. Né? Muito obrigado, viu, Maristela? Imaginemos o seguinte, ó. Nós temos, primeiro, como lembrou que também o Elvio estava falando do STJ, esse tema desde a década de 90 está sumulado pelo STJ, no sentido de que indevida incidência de ICMS nessa transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, a súmula 166. Né? Nós tivemos repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2020. Esse era um tema que qualquer estudante de direito tributário para pensar, fala, não faz sentido. Porque se não há substrato negocial, eu não posso contratar comigo mesmo, né? Então eu não estou tendo um contrato de compra e venda entre duas filiais da mesma pessoa jurídica. Então não pode haver incidência do ICMS. Isso só faz sentido do ponto de vista contábil, para controle, a questão matemática que dizia o Felipe, e só faz sentido do ponto de vista também, se você pensar no fato gerador sem substrato econômico, que é uma coisa já que não faz sentido discutir. Pois bem, mesmo assim, nós temos autores renomados e recentemente, que diziam que era válida essa incidência. Então, olha só como não é um tema tão simples. Por mais que a invalidade, né, seja reconhecida, eu vou citar dois exemplos aqui. Ó. Roque Antônio Carrasco, ele considerava inconstitucional essa incidência interna, mas constitucional a incidência na exportação de mercadoria de um estado para outro, porque era a única forma de fazer frente a essa questão federativa. O Ricardo Lodi Ribeiro, né, um professor, não me lembro agora se é da UERJ, do FRJ, do Rio de Janeiro, um grande tributarista, a mesma coisa, ele defende dizendo que essa é uma previsão válida. A questão constitucional, né? O Roque defende muito essa questão da Constituição. Então, para manter o Pacto Federativo, nada mais justo do que haver a tributação quando da exportação. Exportação entre aspas, viu, gente? A exportação entre estados. Então, assim, realmente, como lembrou que o Elvio fechou esse raciocínio do Felipe, esse tema ele tem muitas camadas. Né? Internamente, como lembrou o Felipe aqui, gente, era uma questão de movimentação formal. Partindo do pressuposto que a não cumulatividade está funcionando, é uma questão de mera formalidade contábil. Né? Não daria realmente pagamento a maior. Realmente o problema se torna grave quando a gente fala de exportação. Bom, seria essa aí o meu raciocínio inicial para a gente tratar da DC49 e muito obrigado. Bom, depois aí de outras, já 2 aulas, né, sobre o ICMS e sobre as questões preliminares, passar agora a palavra para o Bruno, também para poder fazer suas considerações iniciais e desejar aí o oi para a galera. Olá, boa noite, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde. A gente fala boa noite, mas nunca se sabe aí que o pessoal vai ouvir o podcast a qualquer hora, né? Do dia ou da noite, enfim. Cumprimentar aqui meus colegas também, o Elvio, o Carlos, o Felipe. Bom, o Felipe e o Carlos são professores, deram já uma aula aqui, né? Sobre essa questão. Realmente, eu acho que está se trazendo uma insegurança jurídica muito grande, a falta de definição rápida pelo Supremo dessa questão. Porque como o Carlos falou, já está pacificado isso há muito tempo. E os contribuintes hoje estão num limbo aí, porque não se sabe se vai ter modulação, se não vai ter modulação, se tem que entrar com a ação, porque quem não entrar com a ação talvez vai estar incidido aí na modulação, e se for valer só a partir do ano seguinte, como o Fachin defendeu, ou a partir de 18 meses após o julgamento dos embargos, como está defendendo o Dias Toffoli no julgamento dos embargos, né, que foram apresentados justamente para se definir essa questão da modulação. Então, eu acho que o Poder Judiciário ele tem que dar uma resposta rápida, justamente para acessar essa insegurança que nós estamos vivendo hoje no país em relação a qualquer tema jurídico, né? Infelizmente, eu acho que esse é um grave problema, então, porque tem várias questões ali que eles têm que definir. É a modulação, é a questão dos créditos, vai poder transferir os créditos, não vai poder transferir, né? Vai ser mantido, ou o contribuinte vai ter que se tornar os créditos, foi até a pergunta que a nossa ouvinte colocou, né? Então, lógico, nós temos uma convicção que esses créditos devem realmente ser transferidos, porque senão lá no estado do destino, você vai estar recolhendo um tributo a maior, e aquele estado vai estar arrecadando um valor a maior do que realmente seria devido, com violação aí ao princípio da não cumulatividade. Né? Então, realmente é isso que a gente espera, que esse tema seja julgado quanto antes pelo Supremo. Posso só fazer uma parte? Claro. O Brunão adiantou aqui o nosso tema lá da modulação. Depois a gente tem que contextualizar, né? Porque o ouvinte talvez não conheça. Teve aquele histórico da súmula 166, da STJ, depois teve a repercussão geral e agora teve a DC49. Teve recurso repetitivo também. Teve recurso repetitivo, exatamente. E assim, depois disso tudo, né, teve a DC49. Aí assim, na DC, o que aconteceu? O STF declarou a inconstitucionalidade do dispositivo lá, 3 dispositivos da Lei Candir. O que tratava da autonomia de estabelecimentos,
no artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, do artigo 12, inciso 1, no trecho que falava assim, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, não foi o inciso completo, mas foi o trecho, uma parte apenas. Né? Só lembrando que, para declarar inconstitucional, isso pode acontecer, diferente do veto, que o veto tem que ser do dispositivo integral. E também do artigo 13, parágrafo 4º, que trata da base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, artigo 12, inciso 1 e artigo 13, parágrafo 4º da Lei Candir foram declarados inconstitucionais ao se julgar improcedente a ação direta de constitucionalidade número 49. Ou seja, no mérito da ADC, na ADC, na verdade, foi uma última cartada, né? Foi uma tentativa dos estados, né? Porque, por exemplo, né, a súmula 166 ela não tem caráter vinculante, o recurso repetitivo lá do STJ, de certa forma, tem mais para fins apenas do Poder Judiciário e não para fins da administração tributária, da mesma forma a repercussão geral no próprio STF. E a ADC foi uma tentativa de mudar tudo, tal qual aconteceu com a discussão da exclusão do ICMS de base cálculo PIS/COFINS. Igualzinho, né? Os estados tentando, lá a União e aqui os estados, né? Tentando mudar o resultado final daquilo que já estava decidido a partir desse último instrumento, né, da ação direta de constitucionalidade. Mudasse o entendimento jurisprudencial de 20 anos, no mínimo. No mínimo, mais de 20 acho anos. Mais, né? Mais. A súmula a 166, salvo engano, ainda é do século passado e bem lá atrás. É de 96, mas assim, a súmula, pra ter a súmula, já teve sim, muita toda aquela história decisão, né? da década de 70 e 80 ainda, né? E 90. Então, eles fizeram uma última cartada, realmente, uma estratégia processual, legítimo, faz parte do direito também, né? De qualquer litigante, tentaram. Não deu certo no mérito, porque foi reafirmada a jurisprudência e agora com efeitos vinculantes erga omnes, agora não tem mais o que fazer. E para todo mundo, agora não tem mais jeito, até para a administração. Mas vieram os embargos. O diabo mora nos detalhes. O problema foi nos embargos de declaração e a discussão da modulação, que aí nós chegamos no tema efetivo, né, dos problemas. Eu só queria discutir uma questão anterior só para a gente poder entrar daí direto na questão da modulação e na pergunta da nossa ouvinte. Eu acho o seguinte, eu entendo a razão pela qual essa questão da incidência do ICMS entre estabelecimentos localizados em estados diferentes tem uma relevância. Né? Então, todos concordamos aqui. Porque senão o Estado vai ter crédito contabilizado e não vai ter pagamento de ICMS da saída. E um vai ter crédito a mais e outro vai ter crédito a menos com pagamento a mais. E isso significa que um Estado vai receber menos do que deveria e um outro Estado vai receber mais do que deveria. Ou seja, uma injustiça federativa, sem dúvida, né? Mas veja, a discussão aqui é de repasse do valor financeiro. Quem vai ficar com parcela da arrecadação? A questão é essa. Quanto que cabe a cada um nessa parcela? Isso tem outras formas de resolver, né? Digamos, esse era um caminho fácil em termos de resolver, mas tem outras formas, né? Tem outros caminhos para pensar nisso. Mas vamos lá então, deixa eu colocar aqui, né, depois de ter falado qual foi o resultado da DC 49 e todo mundo ter feito as suas considerações iniciais, vale dizer então que, né, definitivamente o Poder Judiciário, através do STF, declarou inconstitucional a cobrança do tributo na transferência entre estabelecimentos, tanto internamente, ou seja, dentro de cada Estado federado, quanto nas hipóteses de que os estabelecimentos do contribuinte estivessem em Estados federados distintos. E aí veio o Estado do Rio Grande do Norte e apresentou em embargo de declaração o pedido de modulação. Bem, eu vou fazer aqui só um recorte. Eu não concordo, nunca concordei com a ideia de pedido de modulação em embargo de declaração. Isso é uma... Eu não posso falar que eu ia falar uma besteira, um palavrão. A gente sabe porque eu acho que episódio sim, episódio não, você fala aqui. Fala sobre isso. Fala isso, né? É, verdade. Toda vez, eu sou muito pró-contribuinte, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho uma grande de uma, sei lá, vou falar a palavra aqui, vocês aí, nossos amigos, ouvintes, né, podem pensar nela, é fazer pedido de modulação em embargos. Já tem que vir lá atrás, tem que vir no pedido da ADC, na ADIM, no pedido do recurso extraordinário, tem que estar lá pronto. Isso é tipo decisão surpresa, né? Se eu perder, depois eu tenho um jeitinho de resolver. E aparece do nada. Pum! Igual decisão surpresa. Apareceu do nada aquele argumento. E aí pode perder ganhando, ganhar perdendo. Exato, aquela história, né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas vamos lá. Veio o Estado do Rio Grande do Norte e opôs os embargos, né? Pedindo a modulação dos efeitos. Bem, e aí ele está sendo julgado. Está sendo julgado. Eu vou pedir para o Bruno explicar um pouco, né, como está essa discussão lá, de que jeito esses embargos estão sendo julgados, como que está ficando aí o placar, né? Bruno, manda ver.
Então, esses embargos, foi iniciado o julgamento deles, onde o Estado do Rio Grande do Norte ele pede duas coisas, na verdade, ele pede para o Supremo. Primeiro, a questão da modulação dos efeitos e também a questão dos créditos. Como é que fica a questão dos créditos? Então, quer que o Supremo esclareça se esses créditos vão ser estornados, se vão ser transferidos, como é que vai ficar isso. E o relator, o ministro Edson Fachin, ele votou da seguinte forma: ele acatou a modulação a partir de 2023, né? Então, essa inconstitucionalidade desses dispositivos que você mencionou só valeriam a partir de 2023, ressalvando quem já ajuizou suas ações, né? Ressalvando aí, então, as ações já propostas. Com relação à transferência desses créditos entre estabelecimentos do mesmo titular, ele entendeu da seguinte forma: se até 2023 não houver uma regulamentação pelos estados sobre isso, os contribuintes vão poder fazer transferência. Tá? Então, esses créditos não seriam estornados. Vamos supor que o contribuinte mandou uma mercadoria de uma filial localizada em outro estado, ele vai ter direito de transferir esse crédito para o destino e lá no destino ele vai, então, poder se apropriar desse crédito. Tá? Houve uma divergência, aí, voltando aqui, né, o Fachin deu o voto dessa forma, e ele foi seguido nesse voto pela Carmen Lúcia, pelo Lewandowski, pelo Barroso e pela Rosa Weber, tá? Então nós temos aqui 5 votos nesse sentido. O Dias Toffoli, por sua vez, ele abriu uma divergência no julgamento desses embargos. Então o que ele colocou? Ele acatou também a modulação dos efeitos, só que um critério temporal diferente. Ele estabeleceu que a modulação vai ocorrer 18 meses após a publicação do acórdão que julgar os embargos de declaração. É porque demorou muito. Em 2023 não faz mais sentido. Exatamente. Aí, se demorar mais 10 anos para julgar os embargos, você vai ter modulação aí. Tá parecendo aquela história, a gente já viu a confusão acontecer, né? Que é a do ICMS. Não. A confusão do ICMS aqui agora da... Como que é o nome do negócio lá das empresas? Do default. O prazo, entre aspas, dado ao Congresso Nacional foi curto. E aí a coisa aconteceu só no ano seguinte. E a gente tá tendo essa discussão toda do default esse ano de 2022, né? Esse ano vai poder cobrar, se não vai poder, vai ser só 2023, né? Então o STF, né, levando em consideração o atraso no julgamento, tem uma nova proposta de modulação, né, Bruno? Exatamente. Então o Dias Toffoli jogou mais lá pra frente, né, essa questão. E com relação aos créditos, ele determinou que haveria necessidade de uma lei complementar regulamentando a transferência dos créditos. Então, para ele seria necessária a lei complementar, enquanto isso não haveria, né, essa possibilidade da transferência. E nisso ele foi acompanhado pelo Fux e pelo Alexandre de Moraes. E aí tem uma questão que o julgamento foi interrompido em função de que o Gilmar Mendes pediu destaque. Quer dizer, o destaque, esse julgamento dos embargos estava sendo feito no ambiente virtual. Ele pedindo destaque, o julgamento iria para a sessão presencial. E o Nunes Marques pediu visto. Exatamente. Teve essas duas questões, né? O destaque do Gilmar Mendes e o Nunes Marques pediu vista. E com o destaque, se isso for para julgamento presencial, você volta novamente a zero e começa o julgamento tudo de novo, né? Eu vou pensar de forma pragmática agora. Eu acho assim, eles querem modular. Já tem maioria para modular, mas não tem como modular porque deu divergência. Exatamente. Aí você não atinge o quórum mínimo de 8 votos. Então eles vão ter que sentar e reformular os votos para chegar numa modulação que todo mundo concorde. Exatamente. Porque da forma como tá, eles não conseguem nem modular, né? Então eles sempre dão um jeitinho ali, vamos ver melhor isso aqui, né? Porque senão a coisa vai ficar complicada. Então essa é a situação atual. Isso não foi retomado ainda, esse julgamento. Então tá realmente essa situação. Eu posso colocar então, a gente que conversou antes aqui da gravação, eu vou colocar só a minha revolta aqui, a única revolta. Nem é a revolta em si com o Instituto da Modulação, que também tem. Eu sou o mais revoltado de todos, pode deixar, fica tranquilo. Mas a questão é a seguinte, gente, me desculpem, tem súmula desde 1996. Teve julgamento, eu nem vou falar do repetitivo da CJ, eu não lembro o ano. Aí teve repercussão geral do Supremo em 2020. Aí, que insegurança jurídica existe sobre esse tema para modular? Não houve uma mudança de entendimento que justificasse uma modulação, né? Exatamente. Então, mantendo o entendimento já de décadas, né? Como você colocou, é um absurdo. Meus caros, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, tá? É que vocês estão analisando a questão por uma perspectiva. Todo episódio tem um advogado do diabo, pelo amor de Deus, gente. Tem que ter.
Tem. Porque é o seguinte, né? A lei dessas ações diretas, ação declaratória, ela fala que a modulação ela pode ser em razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então a gente tem duas causas. A segurança jurídica, eu concordo 100% com vocês, mas acho que o grande fundamento aqui para que haja modulação, que os estados estão alegando, né? Porque realmente, essa decisão já vem desde sempre, já poderiam ter se preparado economicamente para isso? Poderiam, sem dúvida, né? Mas que nem o próprio Elvio mencionou no começo. Nenhuma das decisões tomadas até agora tinha um efeito vinculante perante a administração pública. Então, ainda que imoral, havia aí uma justificativa jurídica para os estados não seguirem aquele entendimento jurisprudencial, né? Ou seja, foi aquele jogo assim, olha, a jurisprudência tá lá, entra quem quer. Enquanto ninguém entrar, eu não vou deixar de cobrar. Exatamente. Só que agora que vem essa decisão vinculante, né, agora eles são obrigados a rever e vem o impacto financeiro. Mas não concordo também, que fique claro. O repetitivo, que é o tema 259, é de 2010, o acórdão foi publicado em 10 de nove de 2010, trânsito em julgado em 9 de nove de 2013, repercussão geral de 2020, poxa, e agora você vem em 2022 falar pra mim, né, vou ter problema ligado à área social, vou deixar de arrecadar e vou deixar de repassar a grana. Bom, é uma grande, né? Eu perdi o time da piada, porque eu ia fazer piada bem na hora que o Felipe falou assim, a súmula tá lá, entra com ação quem quer. Eu falei, e o golpe tá aí, cai quem quer também. É o golpe, agora o golpe dos estados que querem receber. Era piada que eu quase tomei o microfone da sua mão. Bom, mas tá aí, gente, olha, vamos seguindo, né? Então a gente tem essa questão toda aí colocada pelo Bruno, ele fez aí um histórico dos embargos, mas a questão toda, né, e acho que a principal questão, né, a gente brincou aqui com a ideia da modulação e eu tenho aí uma posição uma crítica muito ferrenha, eu sou um crítico muito ferrenho à modulação, especialmente em relação às questões ligadas ao direito tributário, já que no direito tributário o Estado tá lá colocando a mão no seu patrimônio, tirando o seu dinheiro e mesmo sabendo que aquela busca daquela grana lá no seu bolso é inconstitucional, depois ele simplesmente fala, não, eu não vou devolver, né? Isso pra mim é uma afronta ao direito de propriedade aí, mas essa discussão toda é para um outro momento. Bem, o que nós temos é que o STF, pelo visto, realmente vai modular, não obstante toda a jurisprudência, pelo menos desde 1996, ser favorável aos contribuintes, né? E toda a discussão vai ficar em torno aí da forma como essa modulação vai vir, quais os efeitos dessa modulação e até que ponto essa modulação vai gerar impacto na apropriação dos créditos de ICMS. Se vai determinar o estorno ou não, né? Vai determinar o estorno ou não. Então, assim, eu vou passar a palavra aqui de novo pro Bruno e depois pro Felipe e pro Carlos nessa ordem, para eles falarem um pouco também dessas questões, o que eles pensam sobre isso, não é? Pensam sobre a exigência ou não do estorno de créditos, não é? Relacionado à transferência de mercadorias entre esses estabelecimentos e os impactos disso nos contribuintes. Só ressalvando, nós temos já algumas decisões dos tribunais estaduais, cito aqui o Tribunal de São Paulo, que mesmo depois do julgamento da ADC, tem afastado a cobrança desse ICMS nas transferências entre os estabelecimentos e assegurando ainda a manutenção desses créditos. A problemática, acredito que vai ser o que o Carlos comentou, né, quando ele brincou ali, né, fez a piadinha do golpe daí cai quem quer, é a historinha de quem vai ser o prejudicado, não é? Quem vai ser o prejudicado, se é o estado da matriz, se é o estado da filial, né, o estabelecimento que realmente realizar aí a venda, né? Eu digo assim, prejudicado entre aspas, né, porque levando em consideração, né, que o próprio STF já tem quórum para modulação. Só não modulou ainda porque não definiu quais os efeitos finais, né? Qual o resultado final dessa modulação, não é verdade? Então, a gente vai ter, por exemplo, empresas que o Carlos comentou aqui um pouquinho antes, né, que tinham lá situações, né, que estavam dispensadas de pagamento e vão pagar ali por 2 anos, depois voltam a não pagar mais, né, por conta da modulação. Quem não entrou com ação, acredito, né? Espero que pelo menos eles ressalvem também quem entrou com as ações judiciais. Bom, mas vou passar aqui então, na ordem que eu mencionei, a palavra ao Bruno, ao Felipe e ao Carlos, para que eles possam falar um pouquinho sobre essas questões aí dos créditos agora, tá bom? Vamos lá, Bruno.
A questão do crédito surge a dúvida aí porque com o reconhecimento de que não é devido o ICMS nessa transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a Constituição ela diz que nos casos de isenção e não incidência você não tem direito ao crédito. Mas aqui nós não estamos diante de isenção e nem de não incidência, porque na verdade quando você transfere uma mercadoria para um estabelecimento próprio, né, seu, do mesmo titular, seja uma filial, um depósito, não há uma operação propriamente dita de circulação de mercadoria. Você está apenas deslocando aquela mercadoria para um outro local de armazenamento que pertence à sua própria empresa. Então, acho que aqui não cabe essa vedação constitucional e seria, sim, direito do contribuinte manter esse crédito ou mesmo transferir esse crédito, né, para o destino, no caso de uma transferência interestadual, sob pena aí de violação ao princípio da não cumulatividade. Então, me parece que o Supremo, inclusive, aí no próprio julgamento, o Fachin já deu a entender que o entendimento dele é nesse sentido, da possibilidade realmente do contribuinte manter o crédito, se apropriar desse crédito sem necessidade de estorno e também transferi-lo, né, para o estabelecimento de destino. Então, me parece que o Supremo anda nesse caminho, só resta definir de que forma isso vai ser feito. Se precisa de uma lei regulamentando, porque obviamente hoje nós não temos uma legislação que regulamenta essa transferência de crédito, então o Dias Toffoli entendeu que seria necessária uma lei complementar, enquanto não houvesse a lei complementar, e aí como é que ficaria? O contribuinte não poderia então transferir esse crédito? O Fachin já deu uma saída diferente, ele disse, se os estados não regulamentarem essa transferência até 2023, o contribuinte vai poder fazê-la, né? Então, isso vai depender, logicamente, da decisão final, isso vai voltar, provavelmente, a ser julgado agora em sessão presidencial, vamos ver o que o Supremo vai decidir, mas claro que os contribuintes, se isso não vier na decisão do Supremo, vão ter que buscar o judiciário para garantir, né, esses créditos. Antes do Felipe, que vai com certeza matar a questão aqui, viu, Elvio? O cara é o nosso especialista aqui no ICMS. O ICMS é com ele. Eu só tô aqui. Eu só dou pitaco. Pitaco e apresentador, assim, hoje, né? Só dando aquele migué favorito. Eu tava aqui pensando, a questão é, quem fica com a bomba do crédito no caso de saída não tributada? Pense comigo. Operação interestadual. Essa pergunta faz sentido? Operação interestadual, tá? Lá eu passei, vamos dizer, do Paraná pro Rio. Tenho 2 filiais, tá? E daí eu tenho o crédito que tava lá de São Paulo pro Rio. Tinha um crédito lá no estabelecimento de São Paulo. Aí passei pro estabelecimento do Rio, tá? Só que a saída é imune do ICMS para exportação, tá? Então, mas mantém onde? Aí que tá, mantém no Paraná. Quem vai se ferrar com o crédito? A pergunta é, qual o estado que vai se ferrar com o crédito? É o estado do estabelecimento, compreende? Acho que essa é uma grande questão federativa. Pensando no federação, que é o que eles estão preocupados, os estados, quem fica com a bomba do crédito quando não tem a incidência. A saída não tributada. Acho que essa é uma das piores questões. Porque é uma bomba pro estado. Nenhum estado quer isso. Mas é que o crédito não vai permanecer no estado de origem, né? Então, aí que tá. Ele vai ser transferido pro estado de destino, onde você vai ter uma saída tributada subsequente. Ou não tributada. Então, aí que tá o X da questão. Por isso que essa questão é muito relevante do ponto de vista federativo, porque o estado, por exemplo, no caso desse exemplo, né? São Paulo, saiu pro estabelecimento do Rio, né? O crédito tá aqui. Cara, leva pra lá ou glosa. Aí o correto seria levar pra lá. Não, tudo bem. Eu digo assim, pro estado de São Paulo, egoísta, né? Não que o estado de São Paulo seja egoísta, gente, pelo amor de Deus. Pensando egoisticamente, pro estado de São Paulo, de duas uma. Cara, ou você leva pra lá, pra mim não faz diferença, ou eu estorno. Aqui que ele não vai ser utilizado. Essa bomba não vai ficar aqui no meu estado. É isso que é o problema pro estado. E aí, chegando no Rio, o que por exemplo, nesse exemplo, né, hipotético, o Rio pode falar assim, putz, eu não quero esse crédito, vai ser saída imune. Eu não quero que fique com São Paulo, imagina. Imune lá no Rio pode ser uma saída tributada numa venda. Não, eu sei, mas por exemplo, em saída que tem problema. Pensando egoisticamente, eu quero dizer o seguinte, pode ser que os dois estados tenham um novo conflito decorrente de quem fica com essa bomba. E realmente, não tem uma regulamentação clara a respeito. Né? Então aí uma grande questão realmente aberta. Precisaria talvez da lei complementar vir a regulamentar isso de forma nacional. Exatamente. Maristela, aqui é o Felipe. Eu tenho uma notícia não muito boa pra você. Né? Acho que vai acontecer justamente o que você não queria. Né? A modulação vai vir, tá? Mas a divergência que vai ter em relação ao prazo dela. Porque em relação ao crédito bom, você ouviu o restante, né? É matemático. Precisa ter essa questão do crédito. O como tem várias opções, né? Pode ser o estorno na origem com a concessão de um crédito presumido no destino, né? Crédito presumido porque a operação não é tributada, tá? Pode ser simples transferência, enfim, mas de alguma forma esse crédito ele não pode ficar na origem, porque a questão ela é matemática, tá? Em uma operação de circulação interestadual,
sendo uma etapa, né, de um ciclo de circulação, não para o consumidor final, a tributação acontece no estado de origem. Ele tem que ficar com a arrecadação daquele dinheiro, com a arrecadação da tributação daquela operação. Então ele não pode ficar com aquele crédito, senão ele financeiramente ele vai estar sendo tolhido daquela tributação, enquanto o estado de destino, sem reconhecer nenhum crédito, ele vai estar sendo beneficiado de uma parcela do tributo que ele não tem direito. Então essa transferência do crédito da origem para o destino precisa ter. Senão, simplesmente, o ICMS, de certa forma, ele continuaria sendo cumulativo. Ainda haveria uma limitação ali, mas a não cumulatividade ela não seria tolhida de todo modo. Mas é que a briga agora foi o que o Carlos bem ressaltou. A gente, contribuinte, a gente ganhou essa discussão. A gente não queria essa operação tributada e realmente ela não vai estar sendo mais. Agora a briga virou entre os estados. Agora a discussão já não é mais nossa. Agora é entre os estados num aspecto estritamente econômico-financeiro. Também já não é mais o tributário. O tributário já está ganho. Então, infelizmente, a notícia não é a notícia que você esperava, porque a gente sabe que você não queria modular para manter o crédito, mas a não ser que não se atinja esse quórum, né, de modulação, que eu acho muito difícil, para isso alguma determinação vai vir do Supremo, mas dificilmente esse crédito vai ficar na origem. Sensacional, né? Eu falei, né? O cara ia matar? É isso. É sempre ele, sempre. Não, eu acho que a resposta é exatamente essa. Né? E realmente, a briga para os contribuintes, sim, bom, vai ter problema de creditamento no estado X, Y, Z, mas agora tem problema dos estados para resolver. Né? E com isso aí eu considero que a gente analisou o tema bem. Bom, então tá aí, né, gente? Olha, tema de hoje, ADC 49, sugestão do nosso ouvinte é Maristela. Falamos aí sobre o resultado específico aí desse julgamento de improcedência da ADC 49, que acabou, né, como consequência pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, artigo 12, inciso 1 e artigo 13, parágrafo 4º da Lei Candir, né? E falamos um pouco aí também sobre a modulação, ou a perspectiva que nós temos sobre o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, que ali estava pleiteando a modulação dos efeitos desse julgamento e também que o STF desse ali um norte em relação aos créditos, né, aos créditos dessas operações relacionadas às mercadorias, né? O Bruno tratou aí, trouxe como esse julgamento está, o Felipe deu sua opinião sobre o que vai acontecer, o Carlos da mesma forma, e eu aqui como hoje um mero espectador, né, aprendi muito. Espero que vocês também, nossos ouvintes, também tenham aprendido. E vocês também me viram resmungando um pouco, mais uma vez, né, sobre a modulação dos efeitos das decisões no âmbito do direito tributário. Certo? Gente, gostaria muito de agradecer a todos os nossos ouvintes. Nos sigam aí nas redes sociais, tanto o podcast Tributário ao Pé do Ouvido, quanto os seus integrantes. Vou só aqui, antes de fechar, passar a palavra para um tchau de cada um dos nossos participantes de hoje, né? Felipe, Bruno e Carlos. E a gente, então, em seguida, fecha aí o nosso episódio de hoje. Bom, Felipe, manda ver. Caros ouvintes, obrigado pela audiência mais uma vez, pela companhia, pela paciência de acompanhar a gente até o final. Por favor, né, mandem suas sugestões, suas opiniões nas mídias sociais, por e-mail, que, bom, como vocês puderam ver, a gente responde, a gente atende todo mundo na medida do possível. Até logo, até a próxima. Grande abraço aos ouvintes e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência e sigam-nos e continuem acompanhando aí os nossos episódios. Abraço. Então é isso aí, mais um episódio do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, seu podcast de direito tributário, e hoje falamos sobre a ADC 49, a questão relacionada aí ao ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, espero reencontrá-los nos próximos episódios. Tchau, tchau, galera, um abraço, tchau, tchau. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.